Meus queridos irmãos, houve um problema aqui na primeira parte do vídeo. Eu queria continuar onde eu parei, né? Falando, ao invés de muitos crentes avançarem no entendimento, no discernimento, no conhecimento da palavra, eles têm regredido, né? Então eles estão convivendo com um cristianismo raso, sem discernimento, sem compromisso e sem crescimento espiritual. Muitos trocam um alimento sólido da palavra de Deus, que traz transformação, regeneração, mudança de vida, autoridade, maturidade, outras todas as coisas benéficas que a palavra de Deus, ela gera no coração, por vídeos às vezes de motivacional no YouTube, no Instagram, no TikTok da vida, no Facebook. Não procura ver quem é que está transmitindo, a vida da pessoa que está transmitindo, saber se tem vida com Deus ou se não tem, porque há um poder muito grande na vida do ministerial de alguém. Se aquele ministério é levantado pelo inimigo, você vai sofrer influências malignas. Então a gente não pode trocar o alimento sólido, a convivência ali vivida, presencial, por um vídeo esporádico da internet. Não. Às vezes a gente escuta, mas o bom é que você congregue. O crente verdadeiro, ele precisa congregar. Então, meu irmão, nesse sentido, a palavra de Deus que gera transformação é substituída por uma fé infantil, dependendo de mensagens básicas e superficiais. Ficam assim dependendo que alguém pegue pela sua mão e o conduza até o templo. Isso não pode acontecer. Crentes já velhos dentro da casa do Senhor, sendo novamente carregado por novos convertidos. No mundo espiritual, isso é uma desmoralização. Então, devido a essa insuficiência de maturidade, muitos esquecem ou nunca aprenderam que a verdadeira batalha se vence no secreto, na oração, na santidade, na renovação da mente, no ato de congregar. Crente em casa é presa fácil para o inimigo. Bote na sua cabeça. Crente em casa é presa fácil para o inimigo. Ele não tem como vencer. Ele vai se acostumar com a vida mundana que o diabo oferece para ele, e ele vai gostar, vai amar, vai retroceder da verdadeira vida que Deus mostrou para ele. Então, infelizmente, existe um grande preço a se pagar por não fecharmos as portas de legalidade que geram alianças com o nosso adversário. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, Jesus diz assim, olha: se o olho direito o induz a pecar, arranca-o e lança-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ir para o inferno. Aqui Jesus está falando da dor, do alto preço de fechar as portas para o pecado. Meu irmão, quando Jesus ele fala de arrancar um olho ou arrancar uma mão, ele está falando de um alto preço. E a gente encontra pessoas, nações, que tiveram que pagar um alto preço para retornarem para Deus. Então muitos não querem pagar o preço da santidade, porque ela exige renúncia, exige sacrifício, exige negar-se a si mesmo todos os dias. Então, por causa disso, há uma deficiência no caráter cristão de muitos crentes que não querem pagar o preço. Eu e você temos um grande chamado. E nesse chamado, uma exigência para cortar o que ofende a Deus. O que é que está ofendendo a Deus? Jesus nos ensina que se algo nos faz tropeçar, devemos arrancá-lo sem hesitação. Por quê? Porque o pecado se infiltra como um câncer, e se não for arrancado, destruirá a nossa comunhão com Deus. Precisamos identificar quais práticas, hábitos ou relacionamentos estão nos afastando de Deus e tomar uma decisão firme de se afastar desse pecado. Devemos observar um dos grandes princípios espirituais, que é o fato do crente não negociar com o pecado.
Se ele abrir portas para que o pecado entre, precisará se arrepender. Mas não pode ser um arrependimento qualquer, superficial. Tem que ser um arrependimento profundo. Porque todo arrependimento profundo, ele gera angústia no coração. Se você diz que se arrependeu de um pecado, mas não sentiu angústia por aquele ato que você fez, você não se arrependeu. Existe um texto, para me encerrar aqui essa segunda parte e já finalizar, que me chama muita atenção do alto preço daqueles que querem servir a Deus por um dia ter entrado em caminhos errados. Esdras capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo: temos sido infiéis para com nosso Deus quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas mesmo assim ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a sua lei. Observe aqui, irmãos. Aqui Esdras chorava e se prostrava diante de Deus por causa não do seu pecado, mas por causa do pecado do povo. O verdadeiro arrependimento, ele não é esboçado só quando nós erramos, mas quando a gente vê outras pessoas errando também. Então o verdadeiro arrependimento, ele não pode ser superficial, porque ele traz lágrimas, uma profunda dor e um confronto terrível com a nossa rebeldia. O verdadeiro arrependimento, ele é o oposto do que a nossa rebeldia quer fazer. O preço da obediência é doloroso e ela exige perdas necessárias. Os israelitas tiveram que abandonar relacionamento de alianças erradas, tiveram de pagar um alto preço. E meu irmão, fica aqui imaginando, quando você perde, né, assim, quando você perde uma criança no ventre da sua mãe, no ventre da sua esposa, ou a esposa perde dentro do seu ventre, ele não é tão chocante porque você não conviveu com aquela pessoa. Agora imagina aqui, irmãos, se falar de criança aqui de 5 anos, 10 anos, 15 anos, rapazes de 20 anos, 30 anos, tendo que sair de casa, expulso pelos pais, porque Deus disse assim: ó, vocês fizeram o que não era para fazer. Vocês fizeram alianças que não eram para fazer. Vocês fizeram alianças erradas. E quando a gente faz alianças erradas, pactos errados, o quebrar dói. Quando a gente quebra alianças erradas, dói, irmão. Dói. Porque o enlaço do pecado, ele é tão grande emocional que a gente vai sentir. Fica aqui imaginando a dor desses pais, vendo as suas esposas indo embora, levando seus filhos, tudo por causa do amor a Deus. É bem verdade que aqui alguns quebraram essa aliança errada e refizeram a sua aliança com Deus, outros não. Outros preferiram viver no exilamento, na Babilônia, em não querer voltar mais para Jerusalém e continuar com aquelas alianças erradas. Então, não há como viver em aliança com Deus e manter alianças erradas ao mesmo tempo. Não existe como. Na rebeldia do pecado existem 2 portas, uma estreita e outra larga. Cada porta aqui simboliza um caminho, uma decisão e um destino. A escolha entre essas portas é inevitável e ela é pessoal. A porta estreita representa o caminho do arrependimento e da obediência a Deus, ao seu convite. Deus, em sua misericórdia, chama o pecador à reflexão e à mudança de vida, o convidando a se aproximar dele, a entrar dentro desta porta estreita.
Nessa porta exige renúncia ao pecado e às escolhas erradas do passado. É um caminho de esforço e de transformação diária constante. Então, o custo não é prolongado, o custo ele é imediato e é doloroso. É imediato e é doloroso. Por que o custo é imediato e é doloroso? Porque quebrar alianças erradas, abandonar hábitos pecaminosos e enfrentar resistências externas é terrível, porque sua mente se acostumou com aquilo. É como uma pessoa que é viciada nas drogas, daqui a pouco você toma aquele cigarro de maconha, aquela fileira de droga, você toma daqui a pouco aquele cachimbo e ela vai ficar aperreada, porque a única coisa que trazia satisfação na sua carne era aquilo. E a obra de Deus, a satisfação da obra de Deus, ela não é externa, ela é interna. É você sentir prazer no homem interior, não no exterior. Então, apesar da dificuldade, leva a paz e a restauração e a vida eterna. Não é fácil, mas traz paz, restaura e leva a vida eterna. Mas a porta larga, entretanto, é a sedução do diabo. Essa porta larga simboliza o caminho fácil, marcado pela continuidade no pecado e na rebeldia. O diabo usa artifício para seduzir, oferecendo prazeres temporários e a ilusão de liberdade sem consequências. É um caminho amplo, confortável e popular, mas enganoso. Caminho amplo, confortável, popular, mas é enganoso. Não exige mudanças imediatas, apenas conformidade com o pecado. O custo vem no final, a condenação eterna, a separação de Deus e o arrependimento tardio. Não funciona. Imagine a dor dos homens israelitas ao mandar embora suas mulheres e filhos. Imagina comigo. Eles haviam construído laços, gerado frutos, mas precisaram cortar na própria carne para obedecer a Deus. Assim como Israel, Deus nos chama a romper com alianças que nos afastam dele. Eu acredito que quando Paulo ele escreveu 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, não sei se ele estava pensando isso, mas acredito que sim. Ele diz assim, olha, não coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Será que estamos dispostos a cortar hábitos, vícios e sentimentos que nos desvia de Deus, que nos tira da presença de Deus? O arrependimento verdadeiro exige ação, não apenas emoção. O arrependimento verdadeiro, ele vai exigir ação, não emoção. Não adianta chorar e continuar na mesma posição. Você precisa agir. Se verdadeiramente você teve um encontro com Deus, você precisa agir. Lucas escreveu no capítulo 3 de Atos, eu vou encerrar aqui, falando naquela multidão, Pedro, né? E Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meu irmão, se não houver arrependimento, os pecados não são apagados. E se o pecado não é apagado, não vem tempo de refrigério. A presença de Deus não chega. Romper com o pecado pode ser doloroso, mas é necessário para a vida eterna. Que Deus te abençoe e te traga uma reflexão com essa mensagem. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, diante da Tua presença eu quero apresentar essas pessoas que estão participando aqui dessa transmissão. Que elas sejam impactadas, que elas voltem ao primeiro amor, que o Senhor traga uma palavra viva e eficaz nos seus corações. Que eles rompam com todas as alianças erradas que no passado fizeram. E que essas alianças, Senhor, não sejam mais restauradas, somente a Tua, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-os do mal, livra-os do mal, tanto eles como a mim, que falo contigo. Em nome de Jesus, amém.